Bem, boa noite. Nós agora iremos dar início à nossa apresentação da socialização da experiência em campo, trabalho sugerido pela professora Sara de Oliveira, e os componentes do grupo são Lins, Lussander, Mirla, Nicole e eu, Liza. Aqui está a apresentação do nosso sumário, só para mostrarmos como vai ser a distribuição da apresentação para vocês. E bem, neste trabalho, nós buscamos fazer uma interligação entre a prática de ensino da biologia com o que nós estudamos sobre as teorias educacionais em aula, né? E para isso foi realizada uma entrevista com o professor e durante essa entrevista nós observamos as dinâmicas, os métodos por eles aplicados e já buscando entender e relacionar com o que estudamos sobre as teorias. E separamos algumas que serão abordadas logo a mais. Bem, começando brevemente, antes de entrar nas teorias, é para explicar como era o ambiente da sala de aula, falando de maneira física. Então, a sala era pequena para o contingente de alunos que tinha, tinha por volta de 50, 55 alunos, e o que mais chamou a atenção foi que o professor, na parte do quadro ali, que ele pode se deslocar, era muito pequeno. Os alunos ficavam quase colados nele. Ele tinha mais ou menos, sei lá, uma mobilidade de, sei lá, 50, 30 centímetros. Então, isso com certeza afetava o ambiente pessoal dele e, né, tipo, não é uma condição ideal para que nem os alunos, nem o professor tenham, né, para que você possua uma boa qualidade de ensino. Então, a gente percebeu isso assim que chegamos na sala. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o docente. Ele escolheu o pseudônimo Pedro dos Santos. Pedro dos Santos ele é formado na modalidade de licenciatura em Ciências Biológicas, possui especialização em Ciências Ambientais, mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e pós-doutorado em Recursos Naturais. Ele trabalha em Natal, RN, e também em Alhandra, Paraíba, na cidade onde ele mora. Ele também ensina as matérias de Biologia e de Ciências e possui um ano de experiência, ou seja, ele tem mais experiência acadêmica e daí depois ele foi para a docência. Ele atua no sexto e nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E ele não possui nenhuma experiência fora da sala de aula. Inclusive, sobre o fato de ele morar em outro estado, enquanto o nosso pedido para fazer a entrevista foi feito durante o período onde ele estava vindo para a escola onde ele trabalha aqui em Natal. E foi engraçado, porque ele aceitou muito bem e tal, mesmo estando vindo para cá e tal. Então foi super tranquilo para fazer a entrevista. Áudio, Lins. Bem, de acordo com a teoria de Vygotsky, que é conhecido também como socio-interacionismo, essa teoria enfatiza o papel crucial das interações socioculturais no desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. Ou seja, era possível ver na sala de aula essa interação professor que fazia com o aluno, já que essa teoria ela enfatiza que as pessoas, o conhecimento se dá através de uma interação sociocultural. Então, o professor, ele procurava o tempo todo fazer essa interação com os alunos, promover de forma que os alunos aprendessem e outros mais experientes pudessem passar, de certa forma, um conhecimento para que outros tivessem acesso também, já que essa teoria ela enfatiza que os indivíduos aprendem principalmente com aqueles mais experientes, né? Agora também foi possível notar que devido a ser adolescente, talvez, havia muitos alunos tímidos, né? E talvez
isso aqui também prejudicasse o aprendizado. Bem, também foi preciso notar, né, que o professor provavelmente adere à teoria do humanismo, né? O professor responde pacientemente às perguntas dos alunos, criando um espaço seguro para a expressão de dúvidas. Falando brevemente, a teoria humanística foca no desenvolvimento pessoal do aluno, valorizando suas necessidades e interesses. Incentiva a curiosidade e a formulação de perguntas com o professor atuando como facilitador para promover um aprendizado significativo. E um possível impasse que se pode ter nessa teoria é que, em turmas grandes, pode ser difícil atender a todas as perguntas, restando algumas dúvidas não esclarecidas. O que acontece é que o professor, como ele deixava o espaço aberto, e ele pedia que os alunos trouxessem dúvidas ou que, sei lá, sugerisse um assunto específico ou que tratasse de uma prova, sei lá, ele sempre era muito receptivo às ideias dos alunos, que é a ideia do Carl Rogers, né, que foi um teórico do humanismo e também do Abraham Maslow, que é a de que o professor não é detentor do conhecimento, ele só disponibiliza as ferramentas e dá sugestões para os alunos, mas que os alunos que tomam a decisão e meio que decidem como é que deve ser o curso da aula. Bom, outro ponto importante que a gente analisou durante a observação na sala de aula foi o uso de recursos visuais que o professor trouxe. Ele usou de ilustrações, principalmente no quadro, que ajudam a fixar o conteúdo e tornam as aulas mais envolventes, e que está relacionada com a teoria da psicologia do Gestalt, que tem ênfase na percepção visual e na organização da informação, que é crucial para a compreensão de certos conceitos. Ou seja, o professor ele trouxe, por exemplo, ilustrações no quadro que antecipava o que ele ia falar, ou seja, ele trazia um todo para os alunos, para depois ir detalhando cada parte daquilo que ele trazia, que é um dos pontos principais da psicologia do Gestalt. E isso tem grande importância, porque ajuda o aluno a organizar e dar uma prévia do que vai ser falado, do que vai ser trazido para ele, até porque muitas vezes tem conceitos abstratos que os alunos não conseguem entender, por muitas vezes não ter uma prévia, uma questão, essa questão mais visual ajuda a organizar melhor esses conhecimentos na cabeça do aluno. Só que, apesar de ser uma teoria ter sido utilizada e foi muito bem utilizada pelo professor, ela deve ter um certo cuidado, porque a dependência excessiva desses recursos visuais pode levar à superficialidade do entendimento se não for acompanhado de explicações profundas, ou seja, não adianta o professor trazer um recurso visual, uma ilustração, um desenho, qualquer coisa que organize aquilo na cabeça do aluno, se ele não explicar cada coisa de forma correta, se ele não tiver um cuidado maior em quebrar aquilo em partes, para que o aluno possa absorver aquilo da melhor forma possível. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de recurso, porque pode atrapalhar mais do que ajudar. Olá, agora eu gostaria de fazer uma observação da relação professor e aluno, no sentido que a gente entendeu se parecer muito com a teoria da psicanálise. Por quê? Porque pela dinâmica em sala de aula, nessa relação, a gente viu que tinha muita atenção nas emoções e nas relações interpessoais entre o professor, os alunos e entre os próprios alunos. E a gente percebeu que isso é essencial para um aprendizado eficaz. E essa teoria da psicanálise fala que as interações relacionais, elas impactam tanto positivamente como negativamente, podem impactar, né, na obtenção desse conhecimento no ambiente de sala de aula, ou então pode ser um reforço positivo ou negativo em qualquer ambiente que esteja, né. O professor, ele se relacionava com a turma e intervia quando era necessário para promover um ambiente respeitoso,
Mas uma coisa que eu achei interessante também é que, de acordo com aquela teoria do maturacionismo, né, e tudo mais, que respeita as fases do ser humano, de acordo com o seu desenvolvimento, ele também respeitava, entendendo que para aquela idade eles iam se dispersar mesmo, iam conversar um pouco, mesmo durante um assunto importante, mas que de certa forma isso era natural. Mas quando isso passava dos limites, ele intervia, mas de uma forma respeitosa, sem xingar os alunos, ou sem colocar eles para baixo, ou sem ser grosseiro. Ele simplesmente pedia para eles prestarem atenção e continuava dando a aula. E a relação entre professor e aluno foi muito importante nesse quesito, porque a gente via que eles respeitavam o professor também. Mas o possível impasse dessa forma de agir é que pode acabar comprometendo a autoridade do professor, se não for mediado essa postura do professor com a sala, né? E dificultar a manutenção da disciplina e criar expectativas irrealistas dos alunos, que podem achar que o professor sempre compreenda a forma que eles se portam. Ah, não, o professor sempre vai me entender, como se o professor fosse alguém de outro mundo, mas na verdade é só um ser humano também, que pode buscar compreender, mas também tem suas falhas, seus momentos, e é isso, tem esse extremo, mas que quando mediado, torna um ambiente um bom ambiente para a propagação do conhecimento. Hum, sou eu? Durante o período que estávamos lá, principalmente na entrevista, o professor, dentro de uma pergunta que foi feita, o professor disse, abre aspas, né? Acredito que de forma diferente, para a criança, às vezes, as coisas são mais literais. Para adolescente, ele desenvolve, né, tem um desenvolvimento cognitivo, já um pouco mais adiante. Aí, se a gente fazer uma reflexão sobre a teoria inatista e maturacionista, a gente vê que o professor estava entendendo que havia percepção e havia forma de desenvolvimento diferente, de acordo com a idade da pessoa. Nesse caso, o foco seria o quê? A teoria inatista maturalista, né? Maturacionista, que acredita que tem foco, né? Que o desenvolvimento humano é determinado principalmente por fatores biológicos e genéticos, como a maturação segundo curso sendo de segundo plano, né? Aliás, desculpa, com a maturação seguindo um curso determinado, quer dizer. Então, o foco principal nesse caso, na entrevista com o professor, foi justamente essa teoria, por ele entender que a criança, por ter uma idade menor, tem uma forma diferente de aprendizagem, né? Enquanto os alunos adolescentes é mais fácil de aprender. Bem, também a gente pode, passando por por essa fase, né, que é de entrevista, a gente pode notar também uma outra teoria da psicologia, né, que é o behaviorismo comportamentalismo. Então, abre aspas, o professor falou algumas frases, né? Por exemplo, eu acho que na maneira mais primitiva, o homem aprende por observação. Observação e réplica, né? Replicar aquilo que é observado de certa forma. Aí, essa ideia de observação e réplica se aproxima da visão behaviorista da aprendizagem por imitação. E outra citação dele foi que ele disse, geralmente varia muito de alunos para alunos. Quando você faz algumas atividades com amigos, de tentar fazer meio que um jogo mesmo, eles se interessam mais na atividade. Ou seja, usa o reforço e estímulo para motivar comportamentos desejados, que também se encaixa na perspectiva comportamental. Então, se baseia bastante no behaviorismo que não é o clássico, não é o metodológico, já é um pouco a mais, que é de Skinner. Skinner acreditava que não só o comportamentalismo se baseia em estímulo e resposta, mas ele adicionava a consequência. Ou seja, nessa segunda frase, por exemplo, o professor acha que estar junto com outros alunos gera uma consequência que faz um reforço positivo, né, para que ele continue se desenvolvendo e tudo mais, porque está ali influenciado por outros alunos.
Já no primeiro, ele já é mais clássico, né? Que ele acredita que o ser humano replica porque ele tem uma resposta, né? Só o estímulo-resposta, né? Que seria do John Watson. Vamos falar para a próxima. Bom, durante a entrevista, outra teoria que foi observada por nosso grupo foi a de Jean Piaget, mais especificamente a epistemologia genética. Quando o professor fala que para um adolescente já está um pouco mais adiante, geralmente tem uma oportunidade melhor de compreender algumas coisas mais objetivas, subjetivas. E ele também fala que não tem como normalizar, é um grande desafio do professor, cada um aprende de um jeito. Piaget ele propõe que o conhecimento se desenvolveu por estágios cognitivos e que a aprendizagem está atrelada ao desenvolvimento mental. Então, o professor ele enfatiza a questão da maturação e também fala um pouco sobre a questão de aprendizagem, ou seja, para um professor, ele vai ter que analisar o nível de aprendizagem de cada turma. Então, ele enfatizou exatamente esse ponto da epistemologia genética de Piaget. Além disso, ele também destacou a questão de que um adolescente ele tem uma forma de compreender mais fácil do que uma criança, por exemplo, o que enfatiza aquela questão dos estágios de aprendizagem. Passar. Agora vamos falar, relacionado ainda com a entrevista, a perspectiva cognitiva da aprendizagem, né, que estava muito presente, que é a que o homem se desenvolve à medida que aprende. É um acúmulo de conhecimentos, a aplicação desses conhecimentos aprendidos, com a frase do professor, né? Essa visão destaca os processos mentais envolvidos na aprendizagem, como a atenção, a memória, a compreensão, o raciocínio, pilares dessa abordagem, né, cognitivista. E o Jean Piaget, ele foi uma das pessoas, uma das personalidades que estavam envolvidas, né, nessa concepção. Porque, como o Milan falou, ele fala sobre desenvolvimento cognitivo em diversos estágios, e também há aquela concepção dos processos de assimilação e acomodação. Então, como o professor citou, o homem se desenvolve à medida que aprende. Então, a partir do momento que aquela pessoa, aquele aluno, recebe uma informação, ele a assimila e a acomoda de acordo com o que ele já tem pré-estabelecido. E se é algo muito complexo, ele começa a assimilar com pequenas coisas que já tem na mente dele, na parte cognitiva, né? E isso é uma construção ativa. E por isso que o acúmulo de conhecimentos ele vem precedido também da aplicação desses conhecimentos. E isso tudo está envolvido na aprendizagem e na perspectiva, né, do professor, que é uma perspectiva cognitivista desse processo. Bem, outra síntese que podemos fazer é comparando com o socio-interacionismo de Vygotsky e Alan, né? E o professor diz assim: cada turma tem uma dinâmica diferente, às vezes um aluno vem pouco à aula e quando vem está sempre fazendo confusão. Vem de uma situação, por exemplo, onde tem um padrasto que está preso, né? A ideia do contexto social, né? Vygotsky, ele defende que o desenvolvimento e a aprendizagem, eles acontecem em um contexto social. E a interação com o meio, com os outros, né? A cultura também influencia diretamente no aprendizado. E ele acredita que fatores como a linguagem, o ambiente familiar, essas relações sociais, elas moldam o comportamento da criança, né? Como a gente percebe nesse trecho, quando ele fala que vem de uma situação difícil, né? Ou seja, ele se referindo a ter um padrasto preso, né? Vive num contexto social que influencia diretamente seu comportamento na escola. Isso mostra como problemas sociais e familiares impactam o aprendizado, né? Como aponta Vygotsky. E associando com o pensamento de Alan, o Alan também, né? Muito parecido com o pensamento de Vygotsky, né? Ele também destaca essa importância das emoções, das relações sociais, e para ele, o aluno é um ser integral, com corpo, emoções, razão,
E seu comportamento em sala de aula vai refletir o ambiente afetivo e emocional que ele está vivendo. No trecho, né, mostra-se um comportamento de confusão na aula, e o que se pode compreender com essa manifestação emocional decorrente da sua realidade familiar, isso demonstra que sua realidade familiar é difícil, né? E se alinha com o pensamento de aula, que vê o comportamento como reflexo das emoções sociais vividas. E a relação com esse desenvolvimento afetivo e com a psicanálise, né? Primeiramente, vamos falar sobre esse desenvolvimento afetivo, né? No trecho que a gente separou, por exemplo, o professor diz assim: quando o professor tem uma boa relação com o aluno às vezes acaba até criando mais gosto por estudar. E isso mostra o afeto e o vínculo emocional positivo, né, com o professor, e podem despertar o interesse do aluno pela aprendizagem, né. O desenvolvimento afetivo, ela influencia e motiva, né, a autoestima e segurança emocional, que são elementos essenciais para aprender. E já relacionando com a psicanálise, né, de Freud, destaca que as emoções, os afetos, as experiências inconscientes, muitas vezes vinda da infância, da vida familiar, elas influenciam profundamente o comportamento, inclusive no ambiente escolar. No trecho, né, qualquer pessoa que está com a mente cheia de problemas vai ter dificuldade. Isso reflete a ideia de psicanalítica, né, de conflitos internos, traumas, preocupações, que podem até bloquear o processo de aprendizagem, afetando a atenção e a memória, o desenvolvimento em sala de aula. Conclusão, né? A observação da aula de biologia, ela foi fundamental para o nosso aprendizado como futuros professores. Creio que todos que estavam ali presentes absorveram bem, e podemos observar que é lógico que não é possível seguir uma linha reta seguindo o que a gente aprendeu sobre as teorias educacionais. Sempre vai ter ali um desvio, por mais que a gente acabou de apresentar relacionando as teorias, e a gente pode ver que entrava em uma teoria e já estava em outra também, e vão se relacionando. Não é possível permanecer apenas seguindo uma, né? Percebemos que essas teorias torna a prática do aprendizado, torna o aprendizado mais rico para os alunos. E observar outros professores nos ajuda a adaptar nossa aula para entender melhor todos e a ensinar de forma mais eficaz. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção. Boa noite. Obrigado. Tchau.